Oi, gente, tudo bem? Deixa eu arrumar essa live aqui. Aí. Vamos ver quem que vai entrar pra minha live? Vamos esperar pra ver quem que vai entrar aí. Tudo aqui, meu Deus do céu. Tentando achar um ângulo aqui pra pôr essa câmera, porque... Aqui, acho que aqui tá bom. Oi, pessoa que entrou aí, tudo bem com você? Estou aqui na minha live hoje para falar sobre inglês, como aprender inglês ou como se sentir confortável falando inglês. Oi, Jaque, tudo bem, minha querida? Verônica também, sempre firme e forte aí nos comentários. Tô aqui para falar para vocês um pouquinho como que eu aprendi inglês e como que foi essa transição aí de poder aprender o idioma, sendo que eu vim do Brasil para cá sem falar nada. Então, é uma trajetória que não é muito fácil quando você vem crua do Brasil. O ideal seria que você viesse pra cá com uma base um pouquinho mais forte no inglês, né? Que você soubesse falar pelo menos alguma coisa. Mas quando... Oi, mãe! Minha mãe também acabou de entrar aí. O ideal é que você viesse pra cá com uma base um pouquinho no inglês, sabe? Que você viesse pra cá pelo menos sabendo falar alguma coisa. Mas, quando você vem sem saber falar nada, tem alguns caminhos que te ajudam a conseguir o desejado inglês um pouquinho mais rápido. E é sobre isso que eu vou falar aqui nessa live hoje. Mas vamos só esperar pra ver se mais alguém vai entrar. Que eu coloquei lá o anúncio, eu acabei entrando um pouquinho atrasada, porque eu tava falando com a minha mãe. Mas eu vou contar pra vocês já já. E aí, gente, me conta o que tem de novo. Verônica, quando que você vai ter filho, Verônica? Essa pressão depois que a gente casa de ter filho. Já que quando que a gente vai ter o segundo bebê? Oi, Jeff, tudo bem? Obrigada por ter entrado. Tô aqui, né, tentando salvar essa olheira aqui, porque fiquei acordada ontem até de madrugada, então foi bem corrido. Oi, Fê, tudo bem? Tô aqui, Fê, tentando falar um pouquinho como que é aprender essa língua. Nossa, a gente tá com 7 pessoas online, que legal. A Evelyn também entrou, oi, minha linda. Minha vida foi passada entre vários lugares, várias trajetórias para poder conseguir falar o inglês que eu falo hoje. E não é fácil, não vou falar que é fácil, porque tudo que é novo na nossa vida, tudo que passa de transições, ela é meio traumático, sabe? Mas passa, são fases, tudo são fases, sabe? Oi, minha amiga linda, tudo bem? Oi, passou rapidinho antes de trabalhar, né, Fê? Beijo pra você, tenha um lindo dia. Que a Fê tá aqui, aqui na Austrália comigo. Você será minha professora? Ai, claro que eu vou. Olha, entrou alguém que fala inglês, eu acho. Hi, Francisc. How are you? Será? Saber, né? Que tem um pessoal no meu canal aí que é de outros países. Tem gente da África, tem gente da Dinamarca, tem gente de um monte de lugar, gente. É super legal essa diversidade de pessoas. E o inglês acaba fazendo isso, né? Mesmo a minha página não sendo de inglês, o inglês acaba fazendo isso. Ele acaba unindo várias pessoas. E é muito legal quando você vê. Ai, Tati, muito obrigada, viu, minha linda, por estar seguindo os vídeos. É muito cansativo fazer, viu? Mas é uma maravilha, assim, quando eu vejo o retorno de vocês, quando vocês falam alguma coisa. Acho que já tem gente suficiente, né? Porque uma classe com mais de 10 pessoas já é uma classe cheia. Então eu vou começar a falar aqui com vocês. O inglês, quando você vem pra cá sem falar nada de inglês, crua, zero, ele é mais ou menos como... Sabe quando você vai pra um cinema assistir um filme e eles esquecem de colocar a legenda? E aí você vê o pessoal fazendo os gestos e tal, e você fala, meu Deus, me fala o que tá acontecendo ali, que eu não tô entendendo nada. É assim, ó, é um mundo novo. Quando eu cheguei aqui, eu vim sem falar nada de inglês, porque se vocês assistirem lá aquele vídeo, é tenso, viu? Mas consegue aprender, viu? Eu consegui aprender ainda sem frequentar a escola tradicional. Então, quando eu cheguei aqui, você assistir aquele vídeo lá do... como eu vim parar na Austrália, lá é exatamente o que eu falo ali, com um toque de humor, não é exagero, é exatamente daquele jeito. Eu cheguei aqui sem falar nada, nada, nada. Entrei no aeroporto,
No avião, graças a Deus, do Brasil pra cá, tinha uma senhora que vinha pra cá também, porque geralmente quando você entra no voo, você não sabe se todo mundo dali vai pro mesmo lugar, né? Então essa senhora ia pro mesmo lugar que eu, graças a Deus. Ela foi me ajudando ali, porque aí se a companhia não é brasileira, a companhia aérea não é brasileira, eles não falam português mais. Eles só falam a língua do país nativo daquela companhia. Então a primeira vez que eu vim pra cá, eu vim pela Lanchile e ela falava espanhol. E aí todo brasileiro acha que fala espanhol, né? Todo brasileiro acha que tem um pouquinho de espanhol na veia, mas não sabe falar nada de espanhol, porque espanhol é uma língua totalmente diferente. Tudo bem que quando alguém fala em espanhol com a gente consegue assimilar algumas palavras. Agora, pegar essas palavras e falar, aí já é outros 500, né? Aí essa senhora ficou traduzindo o menu pra mim, o que era pra comer e tal. E eu achei super legal, porque a senhorinha lá me ajudou no avião, porque senão eu tava até agora com fome. Então ela pegou e me ajudou, me incentivou, falou, não, você tem que ir mesmo, tem que aprender lá. Aí eu cheguei no aeroporto. Aí você chega no aeroporto assim, ó, eu acho que você ainda fica com esperança, assim, ó, uma esperançazinha de alguém vir falar em português com você, é um sentimento estranho. Aí eu falei, caramba, aí eu cheguei no aeroporto, olhei assim, falei, tá, mas só fala inglês aqui, tá bom, e agora? Como que eu vou me comunicar com a família? Tipo, eu não tinha nem como comunicar com a família. Só que assim, eu também não sou tão burra assim, né, gente? Entrei lá, lá no orelhão, tinha uma identificação assim, como ligar a cobrar pra família. E aí eu peguei e falei, vai ter que ser um jeito, ligar a cobrar pra família. Aí eles já tinham me dado, beijo, Fê, bom dia de trabalho pra você, minha linda. E aí eles já tinham me explicado que pra você poder, quando eu chegasse lá, pra eu ligar pra eles. E aí eu fui ligar a cobrar, a pessoa ligou a cobrar, gente, a cobrar pra família que tava recebendo. Olha, sacanagem. Mas aí quando a família chegou, foi muito engraçado, porque falou hi, 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 oi, 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 e aí, agora, o que a gente vai falar? Fala pra mim, que vamos conversar o quê? Aí eu não tinha o que conversar com a família. E eu fiquei lá no carro, assim, ó, louca pra falar, né? Assim, ó, aqui ó, a garganta entupida de não ter falado um final de semana inteiro. Você imagina como que eu sou, né? Eu falo bem pouco, assim, ó, pouquinho, não sou de falar muito. E aí eu fiquei travada, queria falar de qualquer jeito e não conseguia. Aí quando ele chegou na casa, ó, assim, eu imagino que ele falou isso, né? Isso aqui é meu quarto, esse aqui é o quarto que vocês vão ficar, esse aqui é as crianças. E eu abraçava as crianças, beijava as crianças, não sabia falar nada. Aí quando foi à noite, a mãe da família, né, uma mulher maravilhosa, assim, eu tenho muito a agradecer a essa família. Começaram a conversar comigo e conversar naquelas, né? O pessoal falava e eu entendia por gesto, né? Porque aí o gesto é universal, né? Quer comer, tá com fome, barriga, quer tomar um banho, né? Tomar um banho, essas... Gente, é assim, ó, é grotesco, mas é a verdade. Você não fala uma língua, é como... Ah, muita gente, mas eu falo inglês. Ótimo, você fala inglês, mas você vai num país que não fala nada... O que você faz? Oi, Anne, tudo bem? Obrigada por ter entrado aqui na live também. Oi, Jéssica, minha querida, tudo bem? Então, você não tem essa base, você fica ali. Aí, agora, como que eu vou fazer? E aí, essa família, eles me receberam de um jeito, assim... Ai, sério, depois você assiste então, Jéssica, depois você assiste. Essa live vai ficar salva aqui no meu canal, depois você dá uma olhadinha lá. Eu vou tentar não fazer ela muito longa, que a última live ficou 50 minutos. Aí, uma pessoa que não tava aqui, que queria entrar depois, como que ela fazia, né? Então, essa família, vou só continuar a trajetória aqui. Essa família me recebeu com amor, carinho, não conseguia falar nada. Aí quando foi à noite, essa família ficou conversando comigo. Quem, mãe? Não, mãe, essa é outra Fernanda. Essa é outra Fernanda, é uma que mora aqui, é uma amiga minha. Oi, Jaque, um beijo pra você, pra Julinha, pro Sandro. Então, eu fiquei conversando com essa família e aí eu já contei a história do menino, né? Que foi pra escola e chegou lá na escola, tava com a roupa de uniforme, era dia de festa. Então eu já contei essa parte pra vocês, não preciso repetir. Mas teve uma situação muito engraçada que foi quando eles iam chamar os familiares deles pra ir pra lá, né? E aí a casa, ela era bem grande, mas, meu... A família da mulher era daquelas famílias que tem tipo 50 irmãos e 45 primos. Aí eu falei assim, aí ela pegou, veio mandar uma mensagem pra mim e falar assim, Mágica, eu posso colocar as crianças pra dormir aí no quarto com você? Que eu tinha um quarto gigantesco, só meu. Aí eu falei, claro que pode, né? Aí ela entrou também, aí eu nem vi.
Beijo, querida. Eu nem vi, mãe, que ela tinha entrado. Então, aí eu falei assim, claro que pode, não tem problema nenhum. Aí, no meio da noite, a criança, eu quero isso. E aí eu falava, o que é isso que você quer? Eu quero, eu quero, eu quero. E eu falei, meu Deus do céu, essa menina vai acordar essa família todinha aqui, ó. O leão vai despertar. Vão destruir essa casa de madrugada que eu acordando. A mãe da criança perguntar o que ela tava falando. Eu falei, não, é injusto eu acordar essa mãe pra perguntar o que essa criança tá falando. Eu vou adivinhar o que você tá falando. Aí a gente desceu e ficou andando na casa procurando o que a menina queria. Gente, olha, assim, tem coisas que não dá pra expressar o sentimento de não falar nada de inglês. Então, quando esse tempo que eu fiquei aqui... Obrigada, Evelyn, por estar assistindo os meus vídeos. Obrigada mesmo, viu? Então, esse tempo que eu fiquei aqui com essa família foi muito engraçado mesmo. E aí teve toda a transição, eu voltei pro Brasil, e aí o meu marido foi me pedir em casamento, que depois eu vou contar isso em outro vídeo. Só que aí a minha segunda parte na Austrália foi muito interessante. Eu cheguei aqui pra morar, né? Então eu já tinha na minha cabeça que eu tava vindo pra morar. E agora? Uma coisa é você ficar aqui sabendo que você vai embora. Outra coisa é quando você vem morar. E agora, como que eu aprendo inglês? Então, meu primeiro trabalho, quando você se torna imigrante aqui na Austrália, a Austrália te dá um curso de 500 horas de inglês. Então eu estudei esse curso, é um curso muito básico, ele não vai te ensinar nada de gramática, nada muito profundo, é mais assim, ó, ensina você como pegar um ônibus na Austrália, como ir num médico na Austrália, como coisas super básicas, eles ensinam você. Ui. Então, eu fiz esse curso que, assim, pra quem não tinha nada, eu achei super indicado, me ajudou, assim, a pelo menos comprar um pãozinho ali, né? Que era a intenção, era comprar um pão, né? Que a entrevista foi bem fixa nesse assunto. Então eles me ensinaram as coisas muito básicas e aí eu tinha que me virar com o resto. Aí nesse curso também, mas antes disso, antes de eu trabalhar nesse curso, tinha uma moça na igreja que eu frequentava, assim, maravilhosa, que me indicou no lugar que ela trabalhava pra eu trabalhar lá com ela. E aí eu fui, trabalhei numa fisioterapia por mais ou menos uns 3 meses lá. E olha que engraçado, como que foi engraçada a trajetória. Eu não programei a minha trajetória aqui, mas eu confio em Deus e eu sei que Ele me guia e Ele guia os passos que eu ando, Ele guia o que eu falo, Ele guia a minha vida. Então, ele foi me guiando assim de um jeito que vocês vão entender quando eu terminar de falar. Esse primeiro trabalho nessa fisioterapeuta, eu lidava com pessoas assim muito simples e pessoas que assim, idosos principalmente, que eram pessoas que iam se tratar durante o dia e pessoas tão queridas que ficavam puxando assunto comigo em cima de assunto, mesmo quando eu não conseguia falar nada. A pessoa ficava, ai, mas onde você é? O que você fazia? Como que você é? Como que é o nome da sua família? E onde você vinha no Brasil? Como que era lá? E me perguntava tudo e eu não conseguia falar direito tudo que eu queria falar. Porque uma coisa é você falar assim, ó, por que a aritmética? E aí em inglês você fala assim, a árvore, o livro está sobre a mesa, entendeu? Então, às vezes o que eu queria falar não necessariamente expressava aquilo que acabava saindo da minha boca, né? Porque as palavras que eu usava eram muito mais simples, então... Mas eles não estavam nem aí, eles queriam ouvir, porque assim, às vezes eu ficava em tratamento com a pessoa por 1 hora, entendeu? Então, eu não fazia o trabalho de fisioterapeuta quando sou fisioterapeuta, mas eu preparava o paciente pro fisioterapeuta. Então, eu ficava lá com aquele gel, passava o gel, e aquele... Vocês viram que até tem um pessoal nas Olimpíadas com umas manchas roxas assim no corpo? Então, esse era uma tampinha assim que ele suga a pele, é muito interessante porque ele ajuda na circulação do sangue e tal. E aí eu fazia tudo isso, colocava esses negócios no corpo do pessoal, esse gel ficava lá, então era 1 hora quase de tratamento, e assim, eu ia ficar 1 hora fazendo o quê? A pessoa às vezes olhando pra minha cara, porque quando o tratamento era na mão, eu ficava aqui, ó. E a pessoa olhando pra minha cara e eu olhando pra cara da pessoa. Tinha como, tinha que falar. Então a gente conversava, o pessoal perguntava, e perguntava, e perguntava, e perguntava sem cessar. E aí eu falava tudo que eu podia. Então assim, eu perdi meio que o medo de falar, porque o pior é o medo. O que mais trava a gente aqui é o medo. Não é nem a sua capacidade. Às vezes você fala bem, às vezes você se expressa bem, mas você tem muito medo. Então eu
perdi o medo de falar nessa fisioterapeuta, porque eu falava o dia inteiro. Então, assim, chega uma hora que já tá normal, você já fala. Não vou falar que falava corretamente, ou falava os verbos corretamente, mas falava. Falava. Aí, depois que eu saí dessa fisioterapeuta, eu fiz essas 500 horas de inglês. Que na verdade, eu fiz o curso, desculpa, de inglês enquanto eu estava na fisioterapeuta. Que eu não estudava todos os dias lá. Então, depois disso, esse curso de inglês me deu 2 semanas de estágio numa empresa que vendia cabos aqui. Uma empresa muito grande que vendia cabos para as redes elétricas aqui. Obrigada, Jeff, pelos coraçõezinhos. Então, eu fui lá pra esse lugar. E aí chegou lá, o que era que eu tinha que fazer? Eu tinha que ficar no telefone o dia inteiro. Só que não era um negócio assim, ó. Atende. Era alguém ligou pra mim. Era o dia inteiro, assim, não parava. E me ligava sem pausa. Era assim, eu acho que eu atendia no mínimo umas 500 ligações por dia. Então, na primeira ligação, o primeiro dia que eu tava lá, e o cara, ele era uma pessoa, assim, muito intolerante, muito assim... Vai, minha filha, você já tá aqui, você já tá na chuva, começa a se molhar aí, pega as ligações, vamos falar no telefone. E eu falei, meu Deus do céu, eu não sei o que esse pessoal quer. E vender cabo, ainda falava especificação técnica de cabo. Aí a pessoa ligava e falava assim, eu queria muito um cabo, um fio terra que tivesse 2 linhas de cobre, não sei o que lá mais. E eu tinha que falar linhas de cobre. Eu não sabia nem que era linha de cobre em português, eu vou saber o que era em inglês. Entendeu? Então... Nossa, foi terrível. Os primeiros meses foram terríveis. Mas o que eu aprendi? Eu aprendi a ouvir. Então, o meu primeiro trabalho eu aprendi a falar. O segundo trabalho eu aprendi a ouvir. Eu dediquei toda a audição ali. Eu ouvi as pessoas o dia inteiro. Então, eu aprendi a ouvir. E é engraçado que eu falei pra vocês naquele outro vídeo também. Uma coisa é você saber ouvir inglês. Outra coisa é você saber ouvir vários sotaques diferentes. Porque aqui tem o sotaque do indiano, tem o sotaque do asiático, tem o sotaque do árabe. Brother. Entendeu? Eles não vão falar igual a gente aprendeu, a gente ouviu em filmes americanos, entendeu? Hi, my brother. A gente não vai ouvir assim, a gente pode ouvir assim, hi, my brother. Que significa a mesma coisa na linguagem do pessoal, né? Então, assim... é muito complicado você entender um monte de sotaque diferente. Aí eu aprendi a ouvir todos esses sotaques. Aí eu não tinha mais medo de falar no telefone. Porque não tinha coisa pior do que o meu telefone tocar e eu ficava assim, ó. Atendo, não atendo. E era várias vezes eu fazia isso. Eu falava, será que eu atendo que eu não vou conseguir saber o que a pessoa tá falando? E, gente, tem uma coisa pior do que você ligar pra uma pessoa que não entende o que você tá falando. Até quando a gente liga pra alguém da nossa própria língua. Alô? Hã? O quê? O que, menino? Como é? Como é que você tá falando? Quem que tem paciência pra fazer isso? Então, infelizmente, eu tive que fazer por 1 ano. 1 ano eu trabalhei lá, gente. Olha. Mas assim, aprendizado. Aí, depois que eu saí desse lugar, um rapaz que era esposo de uma amiga minha, ele me indicou numa empresa de engenharia. Engenharia de telecomunicações. Tipo uma empresa que trabalha pra Vivo, mais ou menos assim, aí no Brasil. E aí, nessa empresa, eu trabalhava como coordenadora de projetos. Meu pai do céu, eu tinha que escrever e-mail de dia e de noite. Escrever, gente, escrever. E escrever é uma coisa muito particular, porque... O jeito que a gente escreve no Brasil é totalmente diferente do jeito que a gente escreve em inglês, entendeu? Por exemplo, assim, um exemplo de uma coisa que é bem interessante. Eu falei pro meu chefe ontem que eu ia trabalhar de casa hoje, né? Então, acredite você ou não, eu estou em trabalho hoje, tá? Então eu falei pra ele, I'm working from home tomorrow. Então eu estou trabalhando de casa amanhã. Não faz sentido a gente falar isso. Faz sentido pra gente falar assim, eu vou trabalhar de casa amanhã, mas a gente não fala isso em inglês. A gente pode falar, mas se você falar eu estou trabalhando de casa amanhã, também faz sentido. Entendeu? Então, escrever é uma coisa muito complicada, porque você tem que usar a gramática correta. Oi, Mayara, tudo bem? Oi, José Luiz, tudo bem? Saudade de vocês também. Então, escrever é uma coisa muito peculiar, muito particular, tipo... Você tem que usar a gramática correta. Quando você fala, você dá uma tapeada ainda. Você fala umas coisas erradas, passa, é igual mais ou menos assim, você falar pra uma pessoa assim, você vai amanhã? Você não vai escrever assim, você vai amanhã.
entendeu? Mas você fala, você vai amanhã, entendeu? Mas você não escreve assim. Você tem que escrever, você vai amanhã, ou você vai participar, ou qualquer coisa. Então, para escrever, gente do céu, uma pessoa mandava um e-mail pra mim, aí eu ficava tipo assim, ó, 40 minutos naquele e-mail. E agora, o que é que eu escrevo? Aí escrevia, tirava, deletava. O que eu escrevo pra essa pessoa? Deletava tudo de novo. E aí, o que acontecia? Quando alguém me mandava um e-mail, eu copiava todas as frases da pessoa. A pessoa mandava um e-mail assim, assim, assado, eu copiava aquilo ali, ó, pra ir montando a minha frase. Quebra-cabeça, mais ou menos. Era um quebra-cabeça, meus e-mails. Mas aí a língua começa a ficar normal pra você. Você começa a se sentir mais confortável. Porque você já fala, você já sabe escutar. E você só precisa daquela escrita. E a escrita é complicada. Se você não vai pra escola pra aprender gramática, ela não vem automaticamente, né? Engraçado que é o seguinte, eu vim perguntar pro meu marido se ele sabia o que era... Oi, Marcos, tudo bem? Dá um beijinho aí na Su e na Angelina. Angelina? Acho que é assim. Eu vim perguntar pro meu marido se ele sabia, que ele nasceu aqui, né? O meu marido, ele é de uma família de descendência portuguesa, mas ele nasceu aqui. Aí eu vou perguntar pra ele se ele sabia o que era o verbo to be. Aí ele, verbo to be? Aí ficou, verbo to be, ficou, o que é verbo to be? Aí eu falei, meu Deus, como assim você não sabe o que é o verbo to be? Você é australiano, você deveria saber o que é o verbo to be. Aí ele falou, a gente não aprende assim na escola. E aí eu fui entender que a dinâmica e a didática que o australiano aprende o inglês é totalmente diferente do jeito que a gente aprende. Por isso que quando a gente vai em escola em inglês volta a fita aí. Quando a gente vai em escola de inglês no Brasil, é muito complicado a gente aprender porque o pessoal acaba falando porto-inglês, entendeu? Eles traduzem o inglês eles traduzem o português pro inglês e isso não faz sentido, porque quando você vem aqui, você não fala o português, você fala uma outra língua. Então, é muito interessante, você tá procurando aprender uma nova língua, você abrir a sua mente. Oi, Arthur, tudo bem? É muito importante você abrir a sua mente para aprender uma coisa nova, do zero, entendeu? Tudo bem que você vai usar a tua língua, né, nativa de referência para você aprender uma nova língua, mas você tem que entender que uma nova língua é um mundo diferente. Ela não é assim, eu vou traduzir a letra, tudo que eu falar do português para o inglês, entendeu? Não funciona assim, não existe isso, entendeu? Então, por exemplo, aqui quando você pede alguma coisa pra pessoa e a pessoa não entendeu, ela fala assim pra você, I beg your pardon, I beg your pardon. O que ela tá dizendo, traduzindo literalmente? Eu imploro o seu perdão. Por exemplo, mais ou menos assim, me diga de novo, eu imploro o seu perdão. Entendeu? Só que em português a gente não falaria isso. Pelo amor de Deus, eu imploro o teu perdão, me fala de novo a frase. Você não falaria isso. Você falaria, desculpa, você pode falar de novo, você pode repetir, entendeu? Então, assim, são linguagens diferentes que a gente usa aqui. Oi, Tami, tudo bem? Manda um beijo pra sua mãe. Oi, Cleusa. Oi, tem um pessoal legal aí, viu? Assistindo. Obrigada, gente, por estar assistindo aqui essa live. Tô aqui tentando dizer mais ou menos como foi a minha trajetória aqui pra aprender inglês e tentando dar algumas dicas pra você que quer aprender também. Então, tem algumas frases em português que a gente não consegue traduzir. Oi... A gente não consegue traduzir, é impossível traduzir, ela vai ficar totalmente sem sentido aqui, entendeu? Principalmente aquelas coisas de gíria que a gente diz, tipo, ah, pode tirar seu cavalinho da chuva, esse tipo de coisa não existe, não se traduz, entendeu? Então é muito engraçado como, o que eu acho, a minha experiência é a seguinte, se você quer aprender inglês, você tem que limpar a tua mente de tudo que você... Oi, Luciene, tudo bem? Você tem que limpar a sua mente de tudo que você aprendeu, dá uma varrida aí, ó, e fala assim, ó, tá, vamos começar do zero, porque o inglês é uma nova língua e eu preciso aprender uma nova língua assim como eu aprendi o português, do zero, entendeu? Então, foi o que me ajudou. E aí, quando eu mudei dessa empresa, que eu fiquei 2 anos lá, então 2 anos dá pra pessoa escrever decentemente. Eu mudei pra essa empresa que eu tô hoje, onde eu sou designer de soluções. Então, eu crio soluções novas pra clientes. Então, é mais ou menos assim. O cara de vendas foi lá vender um
um projeto de impressoras para o governo do estado de São Paulo, para mudar todas as impressoras de todas as redes de prefeituras e tudo do estado de São Paulo, por exemplo. Aí o que acontece? Ele vende essa solução, ele vende esse projeto para o cliente. Aí o cliente fala assim: ah, não sei, entendeu? Talvez eu gaste muito dinheiro, não sei. Eu vou dar uma pensada. O que ele faz? Ele passa esse projeto para mim. Então eu tenho que analisar a vida do cliente, eu vou dar uma olhada no cliente ali, o que o cliente faz, a vida dele, e aí eu vou lá e apresento para ele um novo projeto, onde eu vou mostrar para ele quanto ele vai salvar, e eu vou apresentar soluções para o problema dele. Então, por exemplo, se lá no governo do estado de São Paulo eles imprimem plantas, e eles têm que pegar essas plantas que eles encontram de lugares remotos, mais ou menos assim, então eles pegam essa planta e tem que passar toda ela de novo nesses programas de engenharia. Então o que eu faço para ele? Eu falo: olha, eu vou criar uma impressora, e essa impressora ela vai escanear e vai dar a planta para você toda no AutoCAD direto, ao invés de você estar gastando esse tempo desse funcionário, investindo dinheiro nesse funcionário para poder fazer tudo isso. Eu vou automatizar algumas coisas para você. E aí a gente acaba ganhando os projetos. Então eu preciso falar muito bem, eu preciso me expressar muito bem, eu preciso ter uma postura boa pra poder falar com essas pessoas. E no começo era aterrorizante, gente, porque assim, por mais que eu ame falar, eu tava tentando persuadir uma pessoa numa língua estranha. Aí, tipo, gente, vocês não têm noção do que é isso. É meio traumático, mas ao mesmo tempo meu inglês deslanchou, a minha carreira deslanchou, e foi bom pra mim. Eu fiquei: oi, Stephanie, tudo bem? Eu fiquei muito feliz com essa nova vaga, com essa nova experiência, e aí eu consegui desenvolver o meu inglês num todo, porque lá eu preciso ouvir, lá eu preciso falar, lá eu preciso escrever, e lá eu preciso entender. Então acabou me ajudando bastante. Mas agora eu vou perguntar pra vocês quais as suas dúvidas, o que vocês têm de dúvidas no inglês. Por que você acha que é difícil aprender? Por que você acha que você tem dificuldade de aprender inglês? Ou se você já sabe, não vale para as pessoas que já nasceram aqui, tá, linda? Não vale, pessoal que já nasceu aqui. Mas pra você que tá no Brasil aprendendo inglês, ou que tá fazendo algum curso, quais são as suas dificuldades? Me escreve aí que eu vou responder aqui pra você. Vamos ver quem que vai perguntar. Oi, Luciene, tudo bem, minha querida? Bom te ver aqui. Bom ver o pessoal da escola, os vizinhos, todo mundo aí que cresceu junto comigo participando. Gente que eu não conheço também, que eu tô conhecendo agora. É legal fazer esse tipo de amizade. Vai, gente, tinha uma perguntinha aí. De quem tá querendo aprender inglês, ou de alguém que já tentou aprender inglês, que aí eu posso dar algumas dicas pra você de como conhecer. Oi, Marise, tudo bem? Obrigada por ter entrado aqui na live. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou editar essa live e vou colocar ela no YouTube, porque aqui é muito: oi, fulano, oi, Beltrano, oi, ciclano. E aí quem tá assistindo depois, que não participou da live, ninguém merece, né? Você tem dificuldade na pronúncia? Interessante. Oi, Cleusa, tudo bem? Saudade de você e dos seus filhos também. Então, Marise, a pronúncia é algo muito interessante, porque se a gente aprende inglês depois de grande, assim, depois de já estar com a língua fluente, uma outra língua fluente, português no caso, é muito complicado a gente perder o sotaque que a gente tem, entende? Então, às vezes a gente associa não pronunciar exatamente como a pessoa que é nativa naquele país pronuncia como errado, e não é verdade, entendeu? Existem palavras que a gente não vai... tá, eu já vou responder a sua pergunta, Larissa. É muito difícil a gente falar exatamente como eles falam, mas não quer dizer que você tá errada, entendeu? Então, o que eu digo pra você fazer é o seguinte: assista séries em inglês, e aí você, ao invés de colocar a legenda em português, põe a legenda em inglês. Ah, Magli, mas eu não vou entender nada. Não importa que você não vai entender nada. Você pega, coloca aquilo ali pra você ficar familiarizada com as palavras, entendeu? Porque o cara vai falar assim, ó: Hi, how was your day? E você vai ler lá embaixo: Hi, how was your day?
Você vai ler lá embaixo, então você vai memorizando aquilo, entendeu? E isso é importante, porque quando você ouve a palavra em inglês, mesmo que você não entenda o sentido literal dela, você vai estar assistindo aquela cena e você vai associar, o teu cérebro vai associar. E é mais ou menos assim que funciona pra gente poder aprender no começo. O nosso cérebro, ele trabalha por associação. Aí ele vê a criança brincando com um brinquedinho ali e a criança fala assim, Mommy, I wanna play. Você entende que a criança tá falando assim, eu quero jogar, porque o brinquedo tá ali e você tá vendo a ação que aquela criança vai falar. E aí você vai lembrando, I want to play. Play é jogar. Play é jogar, entendeu? Então, a dificuldade de pronunciar muitas vezes é porque a gente é muito severo com a gente. Entendeu? A gente é severo. Eu quero falar exatamente como o australiano fala. Não, você não precisa. Se você quiser aperfeiçoar depois, você pode. Mas primeiro aprenda a pronúncia. Depois o sotaque da pessoa, entendeu? Espero ter respondido sua pergunta. Se não respondi, escreve aí de novo. Larissa, é muito difícil pegar o inglês. Eu quero começar, mas eu tenho medo. Larissa, muito medo também eu tive. Muito medo. Por isso que eu me recusei de aprender aí no Brasil, porque eu achei que não ia conseguir. Mentira. Dava pra aprender, entendeu? Porque eu sou uma pessoa um pouco impaciente, sabe? Nessa vida. Não tenho muita paciência. Mas assim, ó, é muito normal quando você fala inglês, você não saber todas as palavras. De nada, querida. É muito normal você não saber todas as palavras. Mas, por exemplo, quando você tá aprendendo, Larissa, você fala assim, ó, no inglês. Em português você falaria assim, eu gostaria de um copo de água. No inglês, quando você tá aprendendo, provavelmente você não vai falar isso. Porque você não vai saber todas essas palavras que a gente chama de linking words, que são palavras que vão unir as outras palavras. A gente geralmente fala assim, ó, água. É assim, eu tô falando a realidade pra vocês, não tô tentando fingir que é fácil, nem tentando exagerar que é difícil. Você vai falar as palavras que você conhece, entendeu? Só que assim, o medo, se a gente deixar que o medo domine a gente, Larissa, a gente não faz nada. E o mais importante do inglês é o seguinte, você tá aprendendo um pouquinho, então fala. Então abre a tua boca e fala, porque aí você vai perder o medo de falar. Não quer dizer que você vai saber falar, mas você vai perder o medo de falar. As pessoas vão rir. Deixa eu sentar que eu vou tocar aí no sofá. As pessoas vão rir, como já riram da minha cara várias vezes quando eu queria falar alguma coisa e eu não conseguia usar as palavras corretas. Ou quando eu achava que uma coisa significava uma coisa, mas não tinha nada a ver em inglês, entendeu? Então, é muito normal ter medo. Medo é uma coisa que o ser humano tem quando ele faz tudo. Então, assim, ó, tá com medo? Vai com medo mesmo. Fala, arrisca, entendeu? Tem vários lugares que dá pra vocês conversarem com pessoas que falam outras línguas pra vocês praticarem, sabe? Tem mesmo sites da internet, você vê alguém que fala inglês, escreve uma palavra em inglês, fala hi. Se a pessoa responder hi, você vai entender que a pessoa sabe falar alguma coisa e vai puxando a conversa. Gente, vocês não lembram antigamente do MSN? Era assim, gente. Volta pra época do MSN que era sucesso lá pra aprender inglês. Medo de não conseguir lembrar as coisas. Olha, realmente, às vezes acontece. E assim, até hoje, morando aqui há 4 anos e já tendo uma língua mais fluente, eu ainda sei, eu ainda esqueço as coisas. Tem palavras que eu fico, como é que fala mesmo? Como é? Quando eu não sei, eu uso um sinônimo, uma palavra que mais se aproxima, entendeu? Daquilo. Mas assim, medo de não conseguir lembrar das coisas, nem em português eu lembro as palavras direito mais, então... A Evelyn perguntou assim, você disse que o inglês daqui é diferente do inglês daí, então vale a pena fazer um curso aqui, vai me ajudar melhor quando eu sair pra fora ou é melhor mesmo estudar fora? Ó, depende da necessidade que você tem e depende da rapidez na qual você quer aprender o inglês, entende? Porque assim, a gente tem que analisar a realidade também. Se você precisa do inglês simplesmente para as suas necessidades diárias, eu aconselharia você estudar um pouquinho aí no Brasil, para você ter uma base um pouquinho mais sólida, para poder vir pra cá e não sofrer tanto, entendeu? Porque, gente, é sofrido, eu falo rindo, mas é sofrido. Acho que tem até uma situação que eu não contei no vídeo, eu contei em outro vídeo que eu não postei, mas vou contar aqui exclusivo pra vocês. Quando eu cheguei aqui, eu participava de um clube chamado Clube de Desbravadores, e o meu marido era diretor desse clube.
E aí meu marido foi convidado para uma reunião onde tinham vários diretores de vários clubes e eu fui também. Chegando lá, o cara que tava organizando pediu pra gente fazer um círculo enorme. E aí nesse círculo... acho que eu contei sim num vídeo. Contei. E aí na hora que o pastor falou assim, ó, eu vou jogar essa bola, só pega a bola e fala teu nome e de onde você vem. Falei, beleza. Magli, Brasil. Fechou. Na hora que o pastor jogou a bola, acho que tinha umas... sei lá quantas pessoas tinha no círculo. Tinha muita gente naquele círculo. O pastor jogou a bola pra mim, gente. Pra mim. De tantas pessoas que tinha naquele círculo, ele jogou a bola pra mim. Quando eu peguei a bola na minha mão, isso eu tinha acabado de voltar pra Austrália. Eu já tinha ficado aqui 6 meses, eu já sabia falar alguma coisa, mas era a insegurança, o medo. Eu peguei aquela bola na mão e na hora que eu peguei a bola, as forças das minhas pernas foram embora. Eu perdi as forças nas pernas. E aí na hora minha pressão caiu, perdi as forças na perna, meu marido me segurou assim pelo ombro, falou, vou tirar você daqui. Aí eu falei, pelo amor de Deus, me tira desse lugar, porque eu preciso do ar pra respirar. Mentira, mano, precisa de ar, precisa sair de um lugar onde eu só preciso falar inglês. E aí eu peguei, fiquei no carro, e naquele dia no carro eu coloquei minha cabeça assim, ó, no volante, falei, oh meu Deus, que vergonha que eu passei, que insegurança. Então assim... às vezes as pessoas não têm força pra lidar com esse tipo de insegurança, de medo que a gente passa aqui quando a gente chega sem saber falar nada. Mas, Evelyn, eu conheço você, eu sei que você é uma menina braba, porreta, uma menina esforçadíssima. Então eu sei que se você viesse pra cá do zero, você também ia fazer um infinito aqui acontecer pra você aprender. Então, eu acho assim que depende bastante da pessoa. Mas se eu pudesse dar um conselho geral para todas as pessoas, sem conhecer a personalidade de ninguém, eu falaria que era melhor aprender pelo menos um pouco aí no Brasil e depois vir pra cá. Mas tem muitos cursos aí no Brasil que são maravilhosos. Tem uma amiga minha que chama Jaqueline Camilo, depois se vocês quiserem procurar no meu Facebook, ela dá aula de inglês pro pessoal que mora aí no Brasil, e ela fala um inglês, assim, muito bom mesmo. Ela tem um inglês muito bom, e ela é professora de inglês. Ela fala, assim, perfeitamente. Ela nunca viajou pra fora, nunca estudou fora, então é uma opção pra vocês aí que querem aprender inglês dentro do Brasil. Mas vamos lá, tem mais alguma pergunta aí, gente? Pode perguntar o que vocês quiserem, viu? Porque tô aqui hoje, não sei nem quanto tempo que eu tô aqui. Vamos ver quanto tempo que eu tô. Alguém tem um relógio aí? Que se eu sair da página aqui vai cair. Que horas que são aí, gente? Ai, meu relógio tá parado ali da cozinha, né? Enfeite. Enfeite o relógio dali. Que horas são aí, gente? O Marcos falou a Su estudou muito, uns 6 anos, e quando passamos por aí vimos que é muito diferente. É diferente porque quando a gente estuda aí, como eu falei, a gente estuda um sotaque. Então a gente imagina que o sotaque daqui vai ser igual aí, entendeu? Que todo mundo vai falar aquele sotaque forte americano. Ou o sotaque britânico, né? Que é aquele sotaque que a gente estuda em alguns colégios aí que são britânicos. 37 minutos, Ariane. Meu pai do céu. Gente, vamos acabar essa live aqui, senão eu vou ficar aqui até amanhã conversando, porque a pessoa adora falar. Obrigada, viu, Ariane, por mostrar a hora aí pra mim, que olha, gente, eu falo demais. Eu falei 41 minutos sozinha. Gente do céu. Olha, foi muito bom falar aqui com você. E realmente, só terminando aqui o que o Marcos falou, realmente é assim mesmo, porque quando a gente vem aqui, é cada sotaque. O pessoal italiano falando, gente, é muito difícil de entender. O pessoal árabe falando é muito difícil. Os asiáticos, então, eu não vou nem falar, porque você vai na 25 de março, o pessoal falando em português já é complicadíssimo de entender. Você imagina em inglês, que é a sua segunda língua. Mas, gente, olha, prazer estar aqui com vocês. Eu me divirto muito quando eu tô aqui. Olha esse cabelo. Quem te chamou? Gente do céu, tem que dar uma escovada aqui nisso aqui, porque eu só lavei e vim aqui conversar com vocês. Mas, gente, ó, é um prazer conversar com vocês. Eu adoro esse bate-papo aqui, esse monólogo que só eu falo. Mas, assim, eu sinto que vocês estão participando com tudo isso aqui. Eu adoro isso, essa participação. Então, ó, um beijo pra todos vocês que ficaram aí 40 minutos me assistindo, um monólogo aqui só eu falo. Um beijo muito, muito, muito grande e que Deus abençoe a vida de vocês.
E contem comigo se vocês precisarem, viu? Se vocês precisarem praticar inglês, gente, fala pra mim, eu tenho um monte de amiga aqui que fala inglês que poderia trocar uma ideia com você. Não custa nada pra gente bater um papo em inglês pra praticar, entendeu? E vamos nos ajudar, não é? A gente está aqui pra isso. Obrigada, minha querida Evelyn, obrigada mesmo, viu? É difícil viver longe da família, mas esse tipo de contato que a gente tem aqui é impagável. Um beijo no coração de vocês e eu conto com vocês para assistir os meus vídeos, dar like, comentar, compartilhar. Essas coisas me ajudam tanto, porque eu falo assim, poxa, é um trabalhão, porque essa noite eu fiquei acordada até as 4 da manhã escrevendo conteúdo, aí graças a Deus que eu não ia trabalhar fora hoje, eu trabalhei de casa, mas é muito cansativo, meu trabalho tá pegando fogo, mas assim, eu gosto tanto disso aqui que eu tô fazendo com vocês, que vale a pena todo esse esforço. O prazer foi todo meu, gente, um beijão, fiquem com Deus e não percam minha próxima live, viu? Eu vou fazer uma por semana. Um beijão, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.